Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarque. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Isso não significa que você vai se acomodar e vai deixar de lado a questão de ser exemplo, porque você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo de outras formas. Você tem que ser exemplo, por exemplo, promovendo o padrão. O fato de você dizer para as pessoas que você estará num evento e que você acha muito importante que as pessoas estejam lá e você promover para que as pessoas estejam lá e você reconhecer um líder que está tendo destaque, e você edificar a sua linha ascendente e você divulgar a promoção oficial da sua companhia. Na medida que você vai fazendo isso, o que você está fazendo? Você está sendo um excelente exemplo de líder e você está duplicando a coisa correta. Então não é que você vai ser exemplo em ser o melhor orador, ser exemplo em fazer a melhor apresentação, ser exemplo em ter as ideias mais mirabolantes. Não, você tem que ser exemplo em seguir o mais próximo possível o modelo ideal e se aproximar dele o mais rápido possível. Isso vai fazer com que você tenha resultados mais rápidos e quando você tiver resultados, esse é o melhor exemplo que você pode dar. Não é o como você faz que vai ser o mais importante, mas sim o resultado que você vai alcançar. As pessoas vão gostar do seu testemunho e isso vai ser um modelo, vai ser um exemplo também a ser seguido. Então nunca queira ser a referência, nunca queira ser a estrela da sua organização, né? Mesmo que você um dia se torne o maior líder de todos, não é muito inteligente você virar a única referência ou a principal referência, porque você vai virar gargalo, contradiria tudo que nós falamos até agora. É sua liberdade virar da autonomia da sua organização. Então, enquanto eles estiverem copiando outros modelos, o modelo oficial vai ser mais fácil para você cuidar do seu dia a dia, ter flexibilidade para apoiar grupos em outros lugares, você não vai virar gargalo. A referência positiva tem que continuar mesmo na sua ausência, né? Isso é muito importante, porque às vezes você vai ter que viajar, você vai ter que se afastar por um motivo de doença na sua família e você não quer que o seu patrimônio se perca porque você teve que se ausentar. Você está desenvolvendo uma organização que vai ser duradoura, que vai construir para você um futuro muito mais tranquilo. E para que isso aconteça, a rede tem que continuar funcionando, tem que continuar seguindo os modelos que já existem. Seja humilde. Se não for da sua natureza, controle-se. É muito inteligente você seguir o modelo ideal. A sugestão que eu faço para vocês, principalmente para aqueles que estão começando, limite-se a promover o modelo ideal incansavelmente. Se você tem um líder e esse líder está dizendo para você, vá por esse caminho, e esse caminho é o caminho que todos os outros líderes e os diretores da empresa, todo mundo que tem sucesso nesse negócio está promovendo, não pensa duas vezes, não questiona, não precisa nem entender. Simplesmente faça o que eles estão falando. Porque se eles estão buscando essa direção, é porque eles sabem que aquilo ali vai ser melhor para a maioria. E talvez eles não sejam perfeitos, talvez não seja exatamente como eles imaginam, mas certamente vai ser muito bom, porque na média eles têm experiência suficiente para avaliar esse tipo de questão. Então não é questão de você ficar cego diante das coisas e não observar e não questionar, mas uma coisa é você querer entender, outra coisa é você querer que todo mundo entenda. É completamente diferente, porque eu, quando fiz esse negócio como distribuidor, eu sempre tive essa característica pessoal de ser um pesquisador, de querer sempre entender um pouco mais profundamente as questões. Isso, por um lado, foi muito bom, porque eu acumulei uma experiência de outros pontos de vista, fui consultor de várias empresas, então eu tive a oportunidade de conviver com as grandes lideranças, tive a oportunidade de conviver dentro das empresas, entender um pouco melhor as questões estratégicas, e isso me abriu uma visão diferenciada. Mas, por outro lado, em termos práticos, isso me prejudicou muito, porque a minha rede não duplicava a mesma coisa que eu. Era muito difícil, porque eu tinha um entendimento que às vezes não era necessário naquela fase. Esse programa Multinível Explosivo, ele já foi desenvolvido com uma outra mentalidade, onde eu não quero explicar muito profundamente as questões. Vocês podem ter ideia de que a ciência que está por trás do programa Multinível Explosivo são 15 anos de experiência e que vai dar origem a mais 3, 4 livros. Vocês podem ter certeza disso. Mas quando que esses livros vão nascer? Quando for necessário. Quando eu tiver um público que esteja preparado para, de repente, entender determinadas questões, que não é porque são sigilosas, mas sim elas não são úteis no momento em que você está na fase importante de construir um negócio. Não é uma questão... Se eu fizer um livro sobre consultoria hoje, eu posso ajudar muita gente. Mas quem? Vou ajudar os donos das empresas, vou ajudar os executivos, mas não vou necessariamente ajudar a grande massa, que são as pessoas que querem ter sucesso no negócio. Então o programa Multinível Explosivo, ele foi feito para quem quer crescer nesse negócio. E ele tem uma base conceitual muito forte. Seja humilde. O melhor referencial está sempre fora de você. Aprenda isso, exercite isso. Mesmo que você seja capaz de criar alguma coisa que seja muito bom, que seja muito positivo para sua rede, uma ferramenta nova, lá na frente, vamos supor que você já seja um diamante, eu sei que tem diamantes na sala, tem presidente, tem pessoas já bastante
bastante qualificadas que estão acompanhando esse curso. Para essas pessoas que já têm mais experiência, seria ótimo que elas também compartilhassem suas experiências de uma maneira produtiva. Mas como que é inteligente fazer isso? Não é falando de um por um. É você padronizando um treinamento, padronizando um vídeo, padronizando um livro, alguma coisa em que a sua rede vai continuar duplicando com ou sem a sua presença física, porque aí sim você consegue perpetuar, percebe? Então mesmo os grandes líderes, eles já fazem isso, vocês sabem disso. E se a matriz da duplicação está sempre fora de você, vamos entender que o sistema é maior que as suas engrenagens. Você é apenas uma engrenagem num sistema muito maior que vai movimentar milhares de pessoas. Execute as funções que você se propõe a fazer da melhor maneira possível e entenda que você é útil para esse sistema. Não queira ser o mais importante do sistema, porque todas as peças elas são muito importantes para o sistema acontecer. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai num evento e tem aquela pessoa que vai pro palco, vai palestrar e todo mundo fica em volta ali olhando e não faz nada. Mas você pode sim contribuir com o sistema sendo uma engrenagem que vai ajudar tudo aquilo a funcionar. Como assim? Se coloca à disposição para contribuir, para colaborar, para que ajude na organização do evento, ajude, enfim, a arrumar a sala, a fazer uma série de questões que são necessárias, operacionais. Então execute aquela função da melhor forma possível para que o sistema funcione para todos nós. E a substituição de uma peça dentro de um sistema não pode ser vital, né? Imagine que você tenha um carro e de repente quebra uma peça e você tem que jogar o carro fora, porque aquela peça ela é tão importante que acabou o carro. Não pode ser assim. O patrimônio não pode estar dependente de uma peça, uma engrenagem. Você tem que ter um patrimônio que vai viver e vai se perpetuar e vai se duplicar, mesmo que tenha que trocar uma ou outra peça ao longo do caminho, porque isso naturalmente vai acontecer. Estamos chegando ao final do nosso curso de hoje, da nossa palestra sobre duplicação, e eu gostaria só de relembrar um pouquinho alguns tópicos que nós já falamos. Nós aprendemos uma série de questões sobre duplicação que eu gostaria que vocês levassem e refletissem, né, no seu dia a dia, colocassem em prática nos seus negócios, porque com certeza isso é aplicável a qualquer negócio de marketing multinível. O que nós aprendemos hoje sobre duplicação? Primeiro, é a duplicação que proporciona a sua liberdade. Então, mesmo que você não goste do conceito da duplicação, você fale, puxa, mas isso é muito chato, é muito repetitivo. Na hora que você pensar isso, para e pensa, o que eu quero com esse negócio? Onde eu quero chegar? Eu quero ter a liberdade financeira? Então eu entendi por que eu tenho que duplicar. Eu entendi por que é melhor eu duplicar do que eu inventar. Então, se você lembrar disso, com certeza já vai ser um aprendizado muito importante para a tua vida dentro desse negócio. Segunda coisa, a qualidade da duplicação determina o valor da sua rede. Se você quer ter grandes bônus, você tem que se preocupar com a qualidade da duplicação, não apenas a quantidade. É lógico que se a duplicação for muito lenta, ela também não é boa, mas a duplicação tem que ser rápida e de qualidade. Tem que duplicar a coisa certa. Por isso a gente fala sempre da matriz do modelo ideal. Você precisa duplicar uma matriz que tenha sido testada e aprovada, que não pode ser você, porque você tem defeitos. Você ainda está buscando o seu aprimoramento contínuo. Talvez hoje você já seja o maior líder da sua empresa, mas mesmo assim você está buscando se aprimorar. E mesmo que você seja o melhor de todos, você sozinho é menos poderoso do que se você tiver um grupo de líderes trocando ideias e criando um padrão comum. Em outras palavras, o melhor diamante de uma determinada empresa, ele não é nada se você pegar os 10 diamantes, juntar e eles vão decidir juntos. Com certeza, o conhecimento reunido entre 10 diamantes menores vai ser muito mais relevante do que o conhecimento reunido na cabeça de um único diamante. E isso faz sentido em qualquer organização, por isso as empresas valorizam muito o capital intelectual, por isso as empresas valorizam muito o capital humano delas, e por isso todas as empresas também têm universidades corporativas, estão buscando sempre o aprimoramento dos seus funcionários, de modo que todos eles pensem de maneira global, seguindo os princípios e os valores da companhia. E a padronização, ela acelera a duplicação. Isso é muito importante. Se você quer crescer mais rápido, entenda que você precisa ser mais simples e mais próximo do padrão. Se você quer inventar, você está automaticamente aceitando que o seu negócio vai levar mais tempo para crescer. É uma regra direta. Você precisa entender que existe uma proporção aí. Quanto mais você inventar, quanto mais você se afastar do padrão, mais devagar vai ser o seu crescimento. Então, se você quiser fazer isso, está livre para fazer, mas já tem o entendimento que isso vai impactar na velocidade do seu negócio. Para terminar, nós vimos também que o modelo ideal da duplicação é o sistema, não é você. E quando nós falamos sistema, não é uma entidade de outro planeta. O sistema nada mais é do que o que eu falei agora, a combinação das maiores mentes pensantes em torno do seu negócio, que ela é formada pelos executivos da companhia, é formada pelos grandes líderes. Essas pessoas juntas, elas vão periodicamente para uma sala de reunião, trocar ideias sobre experiências que eles têm, né? Ou até nos jantares, nas festas, eles trocam ideias e através dessa troca de ideias, eles estão testando uma série de coisas e eles trocam essas informações para chegar nas melhorias que você quer para o padrão. E a partir do momento em que eles chegam a uma conclusão, eles disseminam isso para todo mundo. O padrão, ele não é chutado. O padrão, ele é um consenso entre um grupo de pessoas
pessoas que está qualificada para isso. Siga o sistema por isso. O sistema está sendo trabalhado o tempo todo para ser o melhor possível. Nós encerramos hoje o tema da duplicação. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço, sucesso! É permitida a reprodução gratuita deste material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.